Numa realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. A mensagem de cada um é o assunto do nosso tema livre de hoje. O tipo de imagem que nós estamos construindo ao nosso redor. Depois de o Espiritismo Responde, nós veremos o possível direito moral divino de se abortar um anencéfalo. E hoje retomamos o nosso quadro Nosso Lar, que foi ao ar do princípio deste programa. E nós vamos ver aí a confluência entre a ciência e o espiritismo quanto à constituição material do universo. A partir de agora, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vamos discutir aqui um pouquinho a mensagem que cada um passa através das suas maneiras de ser, suas atitudes, suas posturas. Será que tem algum valor especial? Será que é importante nós mantermos criarmos em torno de nós uma imagem positiva? E principalmente o que acarreta se for ao contrário? Eu estou aqui hoje junto na companhia da Rose, do Jaime. Olá, vão nos ajudar a expor esse tema aí. E eu lembro de início que o autoconhecimento, né, pelo estudo dos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes, temperamento, caráter, ela constitui o primeiro passo para obter ou para melhorar o nosso bem-estar geral. Eu acho fundamental. E daí nós estamos aí diante do velho conceito e preceito socrático, né? Conhece-te a ti mesmo. Melhorando o relacionamento com os outros, com a natureza e com a própria vida, a gente consegue, inclusive, obter, digamos, um retorno, aquela satisfação de ver que nós estamos vencendo as nossas dificuldades, controlando melhor os nossos defeitos, as nossas imperfeições, né? Burilando um pouquinho daquelas virtudes incipientes que nós temos e, ao mesmo tempo, nos aproximamos mais dos protetores espirituais e de Deus. Claro, se nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos galgando lentamente, degrauzinho por degrauzinho, aquela senda evolutiva, né? E esse controle dos maus instintos, a disciplina que a gente se impõe, o aperfeiçoamento das nossas maneiras de pensar, de sentir e de agir são tarefas árduas, que exigem muita força de vontade e muita perseverança. Vocês concordam? Mas é necessário esse trabalho? Quando nós estamos falando de mensagem, ou seja, a tua mensagem, nós podemos também traduzir por marcas, né? Cada um na passagem por aqui deixa marcas. Nós, como alunos, né, tivemos um professor que nos marcou, né? Nós vamos nos lembrar dele com todo o seu jeito, suas características, isso se leva para a família, então nós temos que cuidar justamente para que essa nossa passagem por aqui ela seja uma marca positiva, uma marca agradável, embora nem sempre a gente consiga agir dessa forma, porque também somos humanos, mas de preferência que as nossas marcas sejam sempre as melhores. É claro. O que para mim, né, é fundamental. A gente tenta ensinar isso para os filhos e tenta aprender e fazer também. Cada lugar que você está, cada momento que você vive é único. Não? Nós achamos os lugares por onde passamos, as situações, as convivências, de uma forma. Se nós pudermos melhorar em alguma coisinha aquele mundo que nos acolhe, né? Às vezes é um vaso de planta que está sem água, às vezes é um chão que precisa ser varrido, bem varrido, às vezes é uma pessoa que precisa ser escutada, seja o que for. Se a gente pensar que aquela é uma oportunidade única, um minuto precioso, embora de uma imortalidade, né, sem fim, nós podemos e devemos, né, e conseguimos, com certeza, viver bem.
passar uma mensagem boa, porque estamos direcionados para a melhoria ao nosso redor. Não estamos mergulhados no nosso próprio problema, mas estamos voltados para uma construção positiva. Ainda que não funcione 100%, ainda que não sejamos entendidos, né? E nem é para sermos, não é para obter aplauso alheio. Nós vamos nos harmonizando com o mundo. E, para mim, né, o segredo da vida é esse. Você construir alguma coisa de bom naquele minuto que você está ali, anonimamente, sem ser notado. Você se liga às forças do bem. Quando você se liga às forças do bem, você está sustentado. Sua mensagem é perfeito o que a Rose falou. Até há dias atrás, lá na minha casa espírita em Balneário Camboriú, a Casa de Jesus, há uma participante que ela relatou um acontecimento que enfoca bem o que tu disse. Eles atendem um grupo de mães carentes e lá chegou uma criança que estava triste, abatida, e ela viu o estado da criança, uma das atendentes, e foi conversar com ele. Ele disse: o que é que está havendo contigo, meu filho? Daí ele disse: olha, tia, lá em casa há muita discussão, muita briga, o meu pai chega bêbado e a mãe não fica quieta e bate nela, e eu sofro muito com isso. Daí ela deu um conselho para o pequenininho, né? Olha, vai para casa. Está carregado o ambiente, mas você todas as noites faz uma oração, pede para Deus ajudar você, a tua mãe, o teu pai, para modificar esse ambiente. E ele fez isso. A mãe se acalmou, o pai chegou bêbado e a mãe, de repente, não falou nada, o pai sossegou também. E, além da oração, ela disse: olha, se vocês puderem até fazer uma oração juntos, vocês façam também, que tudo isso é forma de auxiliar. Dias depois, ela conversando com o menino, perguntou: como é que está a família? Melhorou um pouco? Ah, tia, está quase bom. Com as minhas orações, a mãe não brigou mais com meu pai também se acalmou, e conversei com ele um pouquinho, falei sobre a bebida, e ele agora está até fazendo orações conosco. Nossa, voltou a paz. Uma pessoa que teve a paciência de ouvir, né? Ouvir, a escutatória também. A gente percebe, a gente insiste nesse aspecto aí, aqui no nosso dia a dia, em tudo que tudo que a gente faz, desde os nossos pensamentos, nós abordamos aí no programa passado, né? Nós transmitimos essa mensagem, alguma coisa da nossa maneira de ser, que a gente coloca, como se disse, no aqui e no agora, né? Por menor, por mais insignificante que pareça ser, vale a pena investir para que as outras, não para ser agradáveis simplesmente, mas porque é nosso dever cristão, é necessidade nossa. A gente se harmoniza com o bem e se sente melhor. Para o nosso próprio bem, não é necessariamente pelos outros. Melhor ainda se a gente estiver pensando nos outros, mas às vezes até não é nos outros, mas é em lugares, nos ambientes que a gente precisa melhorar. E o que a gente vê aqui também, que não é só as decisões importantes, as palavras, os momentos importantes, ou as grandes celebridades que têm que controlar o chicote da língua. Essas pequenas coisas, dos nossos momentos triviais, a gente precisa estar esperto, né? Então, pequeno bilhete, hoje já não se escreve mais quase bilhete, é tudo e-mail, né? Vamos caprichar, por mais pressa que a gente tenha, tem gente que entra de sola, não tem bom dia, não tem oi, não tem até logo, não tem obrigado, entra tudo pela metade, as palavras pela metade, um português arrevezado, quer dizer, arrebentaram com o nosso português. Às vezes a gente pega o e-mail e não consegue entender, porque a pessoa faz uma salada ali, custa a pessoa ser um pouquinho mais metódica, ter um pouquinho mais de paciência, aumentar o tamanho da letra, porque às vezes eu tenho dificuldade de visão, não enxerga no tamanho 10, no tamanho 12. Aí, Wilson, né? Vou mandar em letra graúda, pode deixar. Né? A gente precisa pensar nas outras pessoas. Nós estamos nos comunicando. Estamos nos comunicando, temos que nos colocar no lugar do outro. Como que ele vai receber aquilo que a gente diz, aquilo que a gente demonstra, as nossas emoções. Então, às vezes, você uma impaciência numa fila de banco, uma irritação no trânsito, até no lazer, a gente se comporta mal. No clube, no estádio, no teatro, pessoas que ficam assobiando, comendo, usando o telefone celular com desrespeito a quem está do lado, né, está próximo. Várias situações que a gente tem que se policiar. O direito do outro ou o teu acaba onde começa do outro, não é?
Isso é muito importante, né? Faz parte. É o respeito, porque é um dos itens importantes para todas as relações. Ele deve fazer parte não apenas no nosso trabalho, na sociedade, mas principalmente no lar, que ele é aquilo que assegura a paz, a tranquilidade, porque quando há respeito se tem essa harmonia entre todos também, né? Eu acho interessante disso, que parece um axioma contraditório, né? Um contrassenso. Aquilo que você mais busca, às vezes, é o que mais foge. Quando a pessoa é muito preocupada em impressionar, né, em parecer bem, em estar certo, ela não passa uma mensagem agradável, né? Não é simpática. E só falsa, né? Então, qual seria, né, a nossa possibilidade de transmitirmos uma boa imagem, que é o teu tema, né? A mensagem de cada um. Me parece que é você buscar a sua harmonia com você mesmo, com Deus. Porque se você faz o seu melhor, sem se preocupar com a aprovação alheia, né? Mas ao mesmo tempo você sabe que você é importante no universo, mas que o outro também é. Que Deus ama a todos igualmente, então o outro também tem o mesmo cuidado, o mesmo zelo, o mesmo direito. Você automaticamente nem precisa às vezes fazer um esforço tão grande para se policiar. Você vai se preocupando com aquilo. O outro também é amado por Deus. Ele tem a sua carência, a sua necessidade, né? O que é melhor nesse momento, ainda que eu não seja aplaudido, não seja entendido, mas o que é melhor para o grupo, o que é melhor para as pessoas, o que é melhor para mim mesmo e na minha relação de harmonia com o próximo. Automaticamente, né, a nossa imagem, ou a imagem das pessoas que nos cercam ficam simpáticas. Por quê? Porque elas estão preocupadas em serem coerentes com os seus princípios, em viverem em harmonia. E com isso, elas se tornam mais fraternais, menos pretensiosas, né? Mais flexíveis, mais amorosas. Então, Jair, você acha que isso aí é o que a Rose está passando aí? É realmente a forma de a gente fazer com que a pessoa, né, nós estamos falando de nós, não estamos falando de vocês, nós estamos falando das nossas problemáticas, das nossas dificuldades, né? Será que com isso dá para a gente, se nos harmonizarmos com Deus e com as coisas boas, a gente vai conseguir unir essa polidez, a educação no trato, nas nossas relações interpessoais, de uma maneira transmitindo otimismo, suavidade e tudo, sem se tornar hipócrita, sem se tornar aquela pessoa chata, melosa? Dá para fazer as coisas? É uma luta permanente e constante, porque essas nossas relações talvez não permitam tudo isso, mas dentro do que tu pode, você também não tem pode por ser obrigação. hipócrita, Agora né? você tem que ser saber, autêntico. Tem que ser o sim, não como Jesus também fez. Você não pode aceitar tudo só para ser gentil e agradável. Exato. Agora, nós temos que reencarnar algumas coisas que estão desencarnadas, né? A gentileza, a afabilidade, a doçura, isso aí está distante de nós de novo. Agora, quem é bonzinho não está preocupado com o outro. Quem concorda e cede, na maioria das vezes, está preocupado em agradar. Quer o retorno do bem para si mesmo. Quem é coerente é firme. Você é capaz de dizer para uma pessoa, olha, meu amigo, não vou concordar, não vamos fazer assim, porque está errado por isso, por aquilo outro. Interessado no bem do outro. E aí você não ofende. Tem que discordar saber não é ser inimigo, né? Você exatamente. tem que ter a tua opinião. Eu lembro aqui também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 7, se não me engano. Uau! Que fala quando Jesus se refere ao adultério, né? E ele diz lá, a certa altura, que o homem que estiver em seu coração alimentando, quer dizer, em secreto, né, na sua mente, no seu coração, a ideia, a cobiça por uma mulher, ele já estará em pecado. Nós entendemos dentro da doutrina espírita que o sentido das palavras do ensinamento de Jesus é mais amplo, o conceito de adultério aí. Representa o mal de um modo geral, o egoísmo, a vaidade, a própria hipocrisia, uma série de coisas aí, né? Mas então, o que a gente coloca aqui? Que essa mensagem de cada um, ela vem já de dentro. Às vezes a pessoa esconde, por conveniência, né, certas coisas para fora, mas ela está alimentando aquelas coisas secretas, o que é um problema sério. Nós não podemos ter medo também, eu acho isso importante. Nós não podemos ter medo de sermos fiéis aos nossos princípios. Não pôr a luz, né, debaixo da candeia. Né? Se nós temos convicção de que somos imortais, que Deus nos fez para o bem, né, e que Ele criou cada criatura com o mesmo desejo, o mesmo amor,
tentar viver de acordo com esse princípio, de todas as formas que nós possamos, só pode transmitir uma mensagem boa. Jaime, você encerra aí, que estamos em cima da hora. Teu comentário final, por favor. Então, o que nós temos que levar assim, como ensinamento principal do nosso encontro é essa questão da boa vivência, da boa relação, para que todos os ambientes onde transitarmos nós possamos ser aqueles que levam a alegria, a esperança, a coragem, o ânimo que muitos estão carentes. Nada de doença, de pessimismo, de tristeza, né? de pessimismo. Por mais que o nosso país esteja em dificuldades, né? Mas temos que manter a esperança. São momentos, futuro, né? Sempre que Deus... existem esses momentos, mas depois da meia-noite vem um novo dia com claridade, com esperança e sol bonito a nos iluminar. Exatamente. Bem, meus irmãos, nosso tema livre fica por aqui. Daqui a pouquinho tem o Espiritismo Responde. Até mais. Revista Ser Espírita. O Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 3491 7000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. Em nosso quadro O Espiritismo Responde, nós temos a seguinte pergunta: quando os exames médicos indicam que um bebê vai nascer sem cérebro, ela tem o direito de abortar? Hoje, com os recursos da tecnologia, é possível logo perceber quando qualquer bebê traz algum problema. Em função disso, o bebê ele é considerado anencéfalo, ou seja, embora não tenha o cérebro, na realidade é portador de um segmento cerebral, estando faltando regiões do cérebro, que permitirão poucos dias de vida após parto, embora tenham ocorrido casos de bebês que viveram algumas horas, dias, semanas, meses ou alguns anos. Os que viveram mais tempo foi em consequência do amor e do carinho que eles receberam de seus pais, que muito contribuíram para a sua dificuldade reencarnatória. Devemos considerar também que uma curta gestação é o tempo que o espírito precisa para se recompor de algum problema em seu perispírito. No caso do anencéfalo, o perispírito está lesado principalmente em seu chakra ou centro de força cerebral, que é o responsável pela percepção, visão, audição, tato, etc., pela inteligência, palavra, cultura, arte, saber, e atua no córtex. O espírito, com esse tipo de má formação, errou, portanto, na aplicação da inteligência e da percepção, segundo a doutora Marlene Nobre, presidente das Associações Médicas Espíritas e Internacional.
Alguns espíritos necessitados com graves comprometimentos kármicos, principalmente o suicídio, buscam para seu equilíbrio esse tipo de processo chamado anencefalia e são submetidos à ligação provisória com o embrião e eles sentem a fusão do espírito com a matéria. Mesmo que seja rápido e com o amor dos pais e principalmente da mãe, readquirem pouco a pouco a consciência, entorpecida às vezes anos a fio nas sombras da escuridão. O aborto tira a chance do indivíduo, do espírito, apaziguar com sua própria consciência os dissabores criados em vidas anteriores e o tratamento do espírito para aliviar suas aflições é dado somente através da reencarnação, reconstituindo seu perispírito e refazendo com sua consciência o auto-perdão, o amor próprio, sem o exagero do sentimento de culpa. Deus, sendo perfeito, não iria falhar no seu atributo da sua soberana bondade e justiça. O nascimento de criaturas disformes ou monstruosas, como o nascimento de seres com saúde e vigor, vem da célebre frase de Cristo: a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. No Livro dos Espíritos, na questão 355, Kardec indaga aos espíritos: há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidades de viver? E com que fim isso acontece? Isso acontece frequentemente e Deus permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Então o Espiritismo sempre trabalha para que se valorize a vida e para o espírito qualquer tempo é importante, ele é útil para a sua recuperação, para a sua regeneração, como oportunidade de crescimento, de evolução e de conquistas na direção do bem, do amor e da fraternidade. Prezados amigos, como nós dissemos, hoje nós estamos com o quadro Nosso Lar, que foi presente em nossos primeiros programas. E por que nós fazemos isso? Sempre que falamos em vida inteligente, em outros mundos, em colônias espirituais, ou mesmo na vida espiritual, vida dos espíritos de um modo geral, nós podemos dizer que tais situações e regiões representam as muitas outras moradas da casa do Pai a que se referia Jesus. Algumas dúvidas surgem quando nós pensamos na existência de outros mundos. Como são eles? E quem os habita? Como são? É possível haver vida inteligente em mundos inóspitos, com temperaturas extremas, por exemplo? É uma situação. E as colônias descritas pelos espíritos através da mediunidade, como por exemplo André Luiz, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, o livro Nosso Lar, que depois deu origem ao filme do mesmo nome. Do que são feitas essas colônias? Uma vez que os espíritos dizem que elas são situadas geograficamente sobre muitas cidades brasileiras, as cidades físicas. Então são inquietações que nós temos e temos que sair atrás dessas respostas. Eu queria ler para vocês aqui a questão 22 do Livro dos Espíritos, que elucida em parte esse assunto. Define-se geralmente, perguntava Kardec, a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil
que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Então, essa é uma pista inicial de que esses mundos, essas colônias, alguns mundos são físicos, evidentemente, mas algumas dessas colônias seriam formadas por uma matéria que ainda ignoramos, segundo os instrutores espirituais. Na questão 36, alguma coisa a mais nesse sentido. Então, o que eles dizem lá? Pergunta Kardec, o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, eles responderam, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Na Revista Espírita de março de 1858, a revista que era editada por Kardec, codificador da doutrina espírita, em um certo momento, em certo lugar, diz assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, sobre os globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. E na questão 29, retornando um pouquinho, nós encontramos o seguinte, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta, da matéria como entendeis, sim, não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável, nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Muito bem, o que a gente coloca aqui é que a astrofísica atual afirma que a matéria conhecida representa apenas 3 a 4% de tudo que se conhece do universo. Outros 23% são constituídos de matéria escura, invisível e fria, e 73% pela energia escura, totalmente desconhecida. Possivelmente essa energia possui uma força que se opõe à gravidade e também seja responsável pela aceleração da expansão do universo. Meus amigos, se com toda a tecnologia atualmente existente, os instrumentos que perscrutam o universo, como por exemplo o telescópio Hubble, e viagens de espaçonaves não tripuladas pelo nosso sistema solar, já saíram do sistema solar, como a Voyager 1 e a Voyager 2, os cientistas admitem que apenas 3 a 4% de todo o universo conhecido, apenas 3 a 4% do universo conhecido é matéria tangível, é de se perguntar ou de se questionar se é possível ainda duvidar das instruções dos espíritos, a Kardec, há 150 anos atrás, né, que afirmavam que existe um princípio material do universo, denominado por muitos de fluido cósmico universal, que derivaria tudo que é material no universo, nessas variadas formas, e de que há a matéria em estados totalmente desconhecidos que preenche o espaço vazio, o vácuo. Então, os conceitos que os espíritos colocaram para Kardec e para todos nós, por consequência, que herdamos esse conhecimento maravilhoso, em relação, por exemplo, na obra A Gênese, estão atualíssimos e levantam questões que os próprios cientistas ainda hoje se debatem para ter uma resposta clara e definitiva. Prezados amigos, muito obrigado pela atenção de vocês e até nosso próximo encontro na semana que vem. Que Deus nos abençoe a todos.